Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Irit Kudek e hoje eu tô aqui para falar mais uma vez, sobre o assunto de autoconhecimento emocional, que na verdade está ligado a várias outras questões, como o trauma, criança interior ferida e nossos comportamentos e por que que as coisas acontecem como são, né? Por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas, a maioria, vamos dizer, tem medo de olhar para as próprias feridas emocionais, né? Porque, como eu já disse até em outros vídeos, para você curar uma ferida emocional, você tem que primeiro olhar para você, ter esse autoconhecimento, né? Primeiro saber o que que você sente, quais são suas emoções, por que que você reage às coisas como reage. Então você precisa inicialmente reconhecer as suas emoções para conseguir identificá-las, dar nome a elas, né? Para poder ressignificar essas emoções e na hora de um gatilho acontecer, né? Num momento que talvez você reagiria de alguma maneira, você ter consciência sobre as suas emoções e poder agir de uma maneira mais leve, principalmente para com você mesmo, né? Ressignificando essas emoções que talvez te causavam um tipo de estresse, te levando a alguma agressividade, seja mesmo uma punição mental, às vezes, né? Então, assim, primeiramente, a gente tem que reconhecer e querer mudar, né? Porque não adianta as pessoas falarem, você escutar várias coisas, estudar e, na verdade, não colocar isso em prática e executar essas mudanças. Então, o que eu venho trazer aqui? Que as emoções, elas são, né, principalmente conhecidas como as emoções básicas do ser humano. Elas têm as emoções primárias que a gente chama, né? Que seria a raiva, o medo, a alegria e a tristeza. Que a partir dessas emoções desencadeia as emoções secundárias ou sentimentos, né? Como muitos chamam. Que seria a coragem, a vergonha, o ódio, a angústia e entre outras mil. Nossa, tem muitos sentimentos, né? Nós temos muitos sentimentos, são uma lista assim gigantesca. E se você não buscar conhecer isso, você nunca vai saber o que que você realmente está sentindo, né? Então, assim, o que que eu venho trazer aqui também é que esses sentimentos que a gente acaba desencadeando, principalmente dessas primeiras emoções, é o que muitas vezes a gente não quer ter contato porque eles causam dor na gente. Eu tô trazendo aqui na parte negativa, que seria, né, da raiva, do medo, da tristeza, e como eu já trouxe em outros vídeos, que principalmente a neurociência traz muito sobre isso, que são as nossas reações, vamos dizer, reptilianas, animais, que é primordial no ser humano, porque antes da gente ter o racional, a gente tem a impulsão. Então, nós sempre vamos estar reagindo às coisas no momento de luta ou fuga, porque nós nos sentimos assim, ou em segurança ou em ameaça. Então, você vai ter que fazer uma escolha naquele momento que está acontecendo uma situação na sua vida, né? Seja uma discussão, algum acontecimento no trânsito, vamos dizer, né? Que muitas pessoas passam. Então, aí você tá no meio, no trabalho também acontece muito, né? Até em sala de reuniões aí, que a pessoa fala uma coisa, você já reage de outra ou já vem retrucando com palavras de repente agressivas, ou tem gente, eu conheço histórias dentro do mundo corporativo, onde pessoas assim atiraram o telefone na pessoa, pegou o outro pelo pescoço e quis dar umas porradas, né? Então, assim, isso não seria uma reação comum para nós, né? Porque nós temos que ter esse controle
E não é assim, eu preciso me controlar, vou pegar toda a minha raiva, vou pegar todo o meu medo, toda essa emoção e engolir isso para dentro e me autodestruir. Não, não é isso. É saber elaborar isso e como reagir de uma maneira proativa, na verdade. Então, você ter consciência do que você está sentindo, conseguir parar 2 segundos que seja, repensar naquilo e aí colocar o seu comportamento de uma forma mais leve para você e para ambas as partes, para não reagir de uma maneira agressiva, né? Uma maneira grossa, uma maneira, enfim, desse jeito, né? De agredindo ao outro ou a você mesmo, porque tem muita gente que se autopune o tempo todo também, né? E o que eu venho trazer sempre? Que tudo começa ali na nossa fase infantil, na nossa criança interior ferida, seja nas informações que foram recebidas através da nossa geração, quando a mãe gerou e no útero ali, que a gente chama de traumas intrauterinos, que na verdade a gente também vai carregando esses traumas gerações e gerações e passando adiante, enquanto alguém tem que elaborar, alguém tem que olhar para dentro e falar, peraí, eu preciso mudar isso. Enquanto um vai passando a bola para o outro, isso vai virando uma bola de neve, sem fim, aonde nunca ninguém quer olhar para a ferida, ninguém quer limpar a ferida, ninguém quer curar a ferida. E aquela história que eu já falei em outros vídeos, cutucar a ferida dói. Só que para você realmente deixar uma ferida limpa, tirar para que ela não infeccione, né? Você vai ter que fazer uma limpeza profunda. Aí sim, colocar todos os remédios e poder curar tudo isso, né? Então, o que eu venho trazer é que a criança é sempre o resultado do ambiente que ela cresceu, né? Então, nós vamos sempre nos identificar com o que está acontecendo ao redor. Raras pessoas que conseguem estar distante daquilo que está vivendo no ambiente. Então, se você cresceu numa família que seja uma família totalmente tóxica, com pais abusivos, agressivos, ou que também não tinha afeto, não tinha amparo dessas pessoas no momento que mais precisava, a criança mais precisava daquele... Porque assim, a criança, ela não sabe lidar com as emoções, ela não reconhece as emoções dela, ela ainda não tem o cérebro formado para saber o que está acontecendo. Nesse momento, deveria ter, né, um adulto, vamos dizer, que já tem essa inteligência, que já tem esse conhecimento, né, que seria os pais ou os cuidadores, para dar esse amparo, para acudir naquele momento, né, e não para apontar ou julgar o que está acontecendo. Cala a boca, né? Isso que você machucou, mas não foi nada. Não, foi sim. Machucou, caiu, doeu. Então, alguém que te abrace naquele momento, né? Eu falo, a humanidade está precisando muito mais de abraços do que de dedos apontados na cara. E a quantidade de cuidadores e pais negligentes é absurda. É que as pessoas não falam sobre isso. Elas acham que superaram, que estão seguindo sua vida adiante, mas na verdade isso envolve que em várias vezes acaba tendo alguns gatilhos quando alguma situação parecida, emocionalmente falando, mexe com ela. Por quê? Porque a informação fica no sistema nervoso, né? Então acaba tudo isso, o trauma como consequência, ele traz um estresse, né? Porque assim, ou vai ser o trauma ele vem ou de um estresse que aconteceu repentino, agudo ali, que pode ser um acidente, alguma coisa que você viu, ou que, no caso, por exemplo, um abuso mais profundo ali, que a criança sofre, sexual ou coisa assim, né? Que assim marca ela naquele momento,
ou um acidente grave, alguma coisa com fogo, ou que ela viu acontecendo ao redor. Então, assim, aquele milésimo de segundo marcou a criança. Ou também existe os traumas de, vamos dizer assim, agressividades mais sutis consecutivas. Então, todos os dias seus pais, o seu cuidador, o seu professor falava: nossa, você é burro mesmo, você não vai conseguir aprender isso nunca. Ou, ai, você é uma pessoa que ninguém vai querer estar junto quando você crescer. Ou, nossa, isso que você faz é exagero. E também desvalidando a criança nos momentos de espontaneidade dela, né? A criança vem lá cantando, toda alegre, tal, achando que é o melhor cantor do mundo, e o pai fala: ai, cala a boca agora porque eu preciso falar no telefone ou coisa e tal. E aí, a partir daquele momento, bloqueia e vira um trauma, na verdade, né? E é uma, que eu falo, a tortura consecutiva que muitos pais e muitos professores também fazem na escola, e acaba até envergonhando a criança na frente dos colegas, né? E essa informação fica para o resto da vida, só que ela vai aparecer lá na frente, na fase adulta, quando em alguns momentos da sua fase adulta você não conseguir dar continuidade para certas coisas, porque o seu inconsciente tem aquela informação de que você não vai conseguir, mesmo que você não saiba que isso está acontecendo, porque o cérebro acaba colocando um véu ali do esquecimento, né? Então, eu nem lembrava. Então, assim, não adianta, se você não fizer terapia, não querer se aprofundar nisso, ler sobre o assunto, buscar autoconhecimento de várias formas, né? Você, na verdade, muitas coisas que acontecem na sua vida, você nunca vai entender profundamente o porquê que aconteceu. E no momento que você não traz para a consciência, você não consegue transformar aquilo. A gente só consegue transformar no momento que a gente tem essa informação, traz para a consciência, traz a lucidez. E aí sim a gente consegue elaborar para ressignificar tudo isso, né? Raras salves, assim, tipo, existem procedimentos e técnicas que a gente faz de limpezas energéticas, né? Limpezas vibracionais, num campo mais sutil, que também ajuda, mas nada como trazer para consciência, para realmente dar aquela virada de chave, porque não adianta eu fazer só técnicas aqui de limpeza para te ajudar energeticamente a elevar sua vibração e tudo mais, porque o inconsciente vai trazer para baixo enquanto você não tiver reconhecer o que foi que causou aquele gatilho para virar essa chave para conseguir passar para o próximo, para um patamar mais elevado, vamos chamar, né? E não ficar caindo na frequência vibracional ali. Por quê? Porque você não identifica aquilo. Então, toda vez que acontecer uma situação parecida, vai cair. Então, você acaba não conseguindo ter essa, vamos dizer, regulação emocional, né? Porque na hora que um gatilho vem, se você não sabe se autorregular emocionalmente, você acaba se perdendo. E tem gente que fica naquela emoção, carregando aquilo por dias, por meses, por anos. E por quê? Porque não soube elaborar aquilo. Então, se hoje eu falar alguma coisa que você se magoa, você vai ficar lá magoado por 10 anos. E a gente fala, na verdade, não são os outros que nos irritam, não são os outros que nos magoam, somos nós que nos deixamos ser magoados e irritados, sei lá, traídos, ou porque não são os outros que fazem com a gente, somos nós que deixamos os outros fazer com nós. Por quê? Porque nós não nos reconhecemos, nós não temos a habilidade de falar emocional de falar, não, para, isso daí, daqui para lá é problema daquela pessoa, né? Como você reage é o problema seu, né? Que eu venho falar que nem sempre é um problema, na verdade é uma solução sua, né? Você reconhecer como você reage às coisas, mas se você não olha para você e não
nem sabe do que eu tô falando, né? Nem sabe sobre o que é essa emoção, o que é o que eu tô sentindo, aí fica aí emburradinho, carregando as coisas o resto da vida como uma criança interior ferida, né? Porque é aquele, eu tô de mal de você e agora eu não falo mais com você. Por quê? Porque não elaborou, não soube o que aconteceu na situação. Então é isso. A maioria das vezes isso é uma questão até neurocientífica, né? Que tudo isso causa consequências físicas, psicológicas. Então, assim, todos esses traumas que a gente vem carregando desde a infância, eles impactam no nosso cérebro, consequentemente impactam nos nossos órgãos, né? Para quem gosta aí de medicina tradicional chinesa ou doenças psicossomáticas, que agora existem várias vertentes dessa psicossomática aí com outros nomes. E então, nosso fígado trabalha, né? Cada parte do nosso corpo está relacionado a uma emoção, principalmente na medicina tradicional chinesa, né? Ou também a gente pode falar dos chakras e tal. Então, por exemplo, o fígado está relacionado com a raiva. Então, quando você não elabora essa raiva, você acaba tendo problema no seu fígado. E assim vai no baço, no coração, no intestino. Então, tudo está relacionado. Então, acaba trazendo consequências para o seu corpo físico, né? Por quê? Porque tá tudo ligado, né? O sistema nervoso, os órgãos, o cérebro, nas sinapses que faz. Então, por isso que tem que reconhecer sempre aquela pontinha que causou tudo isso, para a partir dali, essa virada, conseguir trazer outros caminhos de soluções para quando acontecem situações parecidas e que não cause um movimento repetitivo de reações em modo agressivo, em modo negativo, vamos dizer, né? Então, para que o que eu sempre trago aqui, você pode sempre falar dos seus traumas, do passado, de situações que aconteceram, mas a emoção não mexe mais com você. Normalmente, por sinal, a gente consegue falar desses assuntos quando a gente já tem uma certa cura, porque senão você não quer nem tocar no assunto, porque o seu cérebro ele já bloqueia, que não vou nem falar disso, inconsciente mesmo, porque eu não quero sentir aquela dor de novo, porque quando a gente comenta sobre um assunto, se você ainda emocionalmente está ligado a ele, né, ou no seu sistema nervoso, a sinapse feita vai te levar àquela dor que talvez está presa no teu físico, você não vai querer falar dele, né? Porque vai doer de novo e o seu inconsciente já vai bloquear, porque ele não quer que você sinta aquela dor novamente, né? Então, outra coisa aqui que eu trago também, muitos pais, né? As pessoas pensam, nossa, mas meu pai era agressivo ou violento porque me batia ou porque eu via meu pai e minha mãe se batendo, se pegando, ou o outro que saía na rua dando porrada na balada no amigo, coisas e tais, assim, de situações que a gente enxergava desse jeito. E aí os outros, né, que seja num ambiente familiar, por exemplo, fala, não, por exemplo, o pai batia e a mãe não batia. Ou vice-versa, a mãe batia e o pai não batia. Então, assim, fica, né, principalmente para a sociedade, que a agressividade e violência é só no momento que vem essa agressão física, né, a violência física. Mas também é totalmente violento e agressivo, principalmente para uma criança, quando ela vê as pessoas gritando, porque a audição também traz as emoções pra gente, né? E também quando muita gente não bate, não tem esse ato violento físico, mas vai lá e sai quebrando as coisas, sabe? Ou acaba até causando algum mal para um bichinho de estimação,
ou vai lá e pega a primeira coisa que tiver na frente, quebra, joga no chão, arrebenta, né? Tem o outro que pega um pedaço de pau, sai batendo no carro. Ou seja, essas outros tipos de reações. Então, a pessoa que está reagindo desse jeito, ela acha que ela não tem problemas de controles emocionais ou etc. Por quê? Porque eu não fiz agressões físicas, mas gritou, xingou, quebrou coisas, jogou coisas na pessoa. Então, assim, isso às vezes, ou muitas vezes, vai causar tanto trauma quanto alguém que sofreu um abuso ou uma agressão, uma violência física, entendeu? Porque agressões, violências psicológicas também trazem traumas bem profundos, porque você é uma criança, você acaba sendo programada naquilo que te falaram, você acaba não reconhecendo quem você é na sua essência, né? Então, tem tudo isso. O que nós temos que buscar é quebrar esses ciclos de trauma, seja no campo mental, emocional e até espiritual, porque muitas vezes a gente traz traumas de ancestrais, porque gerações e gerações vieram falando daquele jeito, fazendo e agindo e se comportando daquele jeito, né? E esses traumas acabam aparecendo nos vícios, nos comportamentos, nos hábitos, nas compulsões, seja por droga, bebida alcoólica, compulsão alimentar, sexual, tem gente viciada em pornografia, em jogos, em compras, sabe? Que na verdade é sempre um ato de fuga, né? Que a pessoa está reagindo como um ato de fuga, de ameaça, né? E não de uma luta e segurança do tipo, eu consigo fazer diferente e eu vou ser mais forte do que esse próprio algo que até então a pessoa não reconhece, impulsiona ela a fazer, né? Nas compulsões e nesses comportamentos. Então, muitas vezes as pessoas estão agindo, não sabem nem por que agem dessa maneira. Nunca pararam e se perguntaram, peraí, isso é meu? Ou isso eu venho carregando, né? Informações ancestrais? Ou até essa coisa de desde pequeno escutei, ouvi, vi, vivenciei, e aí eu tô repetindo a mesma história, né? Esse padrão. Então a questão é sempre, que eu já falei em vários vídeos anteriores aí, de criança interior ferida, de traumas, de conflitos que a gente carrega, que enquanto uma geração não olhar para aquilo e quebrar esse padrão, vai repetir novamente. Mesmo que você ache que seus filhos estão sendo criados perfeitamente, você não sabe o que vai acontecer com seus netos, né? E essas coisas também elas começam a se mostrar, principalmente a partir da fase da adolescência para a fase adulta, e muitos outros começam a mostrar certas reações só a partir dos 50 anos de idade, sabe? Então tem que ficar bem atento a essas coisas, que aí são casos de pessoas de relacionamentos narcisistas, abusivos, familiares tóxicos, sabe? Porque nós até que nos identificamos como eu sou o que eu sou e não sou aquilo da onde eu cresci, daquele ambiente que eu vivia, daquela escola que eu frequentei, daquele grupo que eu estava ali pertencendo em algum momento, né? Porque a gente acaba se moldando porque quer ser visto, quer ser amparado, então a gente acaba se adaptando aos outros para ser recebido, né? Que eu até falei isso num vídeo de recepção e concepção, né? Da mãe com os filhos, né? Então, assim, o ser humano, ele sempre vai buscar o pertencimento, ele quer pertencer a algum clã, né? Então, assim, o querer ser visto, muita gente, por sinal, às vezes, para e pensa aí, quantas vezes, inconsciente às vezes, você tem um desejo de ficar doente, porque na verdade você quer ser cuidado, você quer ser abraçado, você quer ser olhado,
Então, do nada, você fica aí gripado, doente numa situação, isso nada mais é do que um sentimento de carência. Você precisa de atenção e carinho e acaba, principalmente quem tem, assim, pessoas ao redor, né? Acaba ficando doente, aí vão cuidar de mim, vão me abraçar, vão me dar atenção. Então, essa é a sua criança interior ferida aí que tá buscando esse carinho, essa atenção, esse amparo que talvez não teve na infância, né? E também tem outras pessoas que adoram ficar aí cuidando dos outros, ficar sorrindo para a vizinhança, que eu falo, né? Mas na verdade tá super ferido internamente. Então ele busca, tá sempre fazendo para os outros, porque na verdade ele não olha para dentro, não, ele tem medo de olhar para dentro, né? Ver suas dores e pegar toda essa energia e força do que ele faz pelos outros, fazer por si e fazer essa tal da mudança. Então acaba que ele não faz e passa, joga para a próxima geração e assim acaba jogando para os filhos as frustrações, né? Tudo que não conseguiu na vida, então culpa os filhos. Não, mas sabe, porque o meu filho, ele é isso e aquilo, né? Que eu não vou trazer aqui mais profundo, isso eu falo em outros vídeos, mas é assim, fica apontando os filhos porque não quer reconhecer a própria responsabilidade do que deixou de fazer ou fez e acabou, consequentemente, caindo para a geração depois, né? Porque somos frutos do ambiente que crescemos. E não adianta falar que não, porque é como praticamente uma lavagem cerebral. Desde pequeno, se começam a falar para você que se eu pegar um papel, por exemplo, aqui eu tenho um papel rosa. Se eu falar que isso daqui para você é verde, desde que você é pequeno, você vai achar que isso é verde. E aí um dia, quando você estiver na sociedade com um grupo gigante, isso aí tem até uns testes neurológicos feitos. Então você vai chegar ali, vai falar que é verde, todo mundo vai rir da sua cara e falar, não, mas isso é rosa. Então assim, peraí, quem te ensinou que isso é verde ou rosa? Né? Tem até umas seitas aí, uns grupos bem pesados, que eu não quero trazer aqui muito com nomes, mas que se dizem religiosos, que aonde faz parte ter abuso, né? E assim, imagina você nascer, crescer, e são gerações e gerações, uma abusando da outra, abusando da outra. Poucas pessoas têm um despertar interno e falar, opa, peraí, algo tá errado, isso não é normal. E conseguiram sair disso. Se você buscar aí na internet, você vai achar depoimentos disso que eu tô falando, né? Desses grupos aí ditos religiosos e outros também que causam mais agressivos, violência aí no mundo afora também. Por quê? Porque colocaram aquilo lá na cabeça dessas crianças desde pequeno por gerações. Então, assim, até que limpe isso e entender que o rosa não é verde, entendeu? Então, por isso que eu falo que tem que trazer para a consciência, porque tem que ter um despertar de consciência. Falar, opa, peraí, isso não é da essência humana. A essência humana é ser luz, a essência humana é ser amor, a essência humana é ter afeto, carinho, amparo, sabe? É essa coisa de caridade, de fraternidade, de olhar para o outro, para o próximo. E sim, assim como eu cuido de mim, né, me alimento bem, quero o meu melhor, eu também quero que o outro esteja no melhor dele, né? E não tá aí repassando agressividades, violência e esses temas assim totalmente traumáticos, né? E de várias maneiras que eu tô falando, mas principalmente dentro de famílias. Tudo começa dentro da família, gente. Se parar para pensar, tudo começa dentro da família. E aí começam também aquelas pessoas que nasceram sem família, né? Sem uma referência de pai e mãe. E aí onde vai buscar isso? Tem que olhar para dentro, porque na verdade nós temos tudo o que nós precisamos, né? Deus, eu falo, isso tem até escrito bíblico.
mesmo que um pai e uma mãe não te ampare, eu sempre te amparei, né? Que Deus falando, porque somos nós dentro de nós também nos abraçarmos e falar, eu sou capaz de me dar tudo aquilo que não me deram, né? Porque compreendendo que aquele problema não é seu, é da pessoa que te tratava daquele jeito, que fazia aquilo, que ela que não tem compreensão, ela que não foi buscar se aprofundar e curar suas próprias dores, suas próprias frustrações, suas angústias, seus rancores, né? E acaba carregando isso e passando para o próximo. Aí joga toda a frustração, rancor, raiva, esses sentimentos não bons nos filhos. Como se eles fossem curar o problema dos pais, né? E acaba que só passa isso pro próximo. Então, tá no momento da gente dar essa despertada, de olhar e falar assim, peraí, será que isso tudo que eu passei na vida é meu? Né? Porque eu sempre falo, quem veio primeiro? Os filhos ou os pais? Né? Então, são frutos aí, que eu também tenho isso, né? Quando você planta uma fruta numa terra pobre, numa terra não fértil, não vai dar fruto, né? E entre essas é um dos assuntos assim bem profundos e, como eu já disse, não adianta achar que você vai tomar um banho de ervas, vai tomar um passe ou coisa e tal, já basta para você se curar. Você tem que trazer para consciência, e trazer para consciência a gente acaba só trazendo quando a gente vai estudar e colocar em prática, né? Porque também não adianta você fazer aí milhares de cursos, ler bilhões de livros e deixar passar e não se autorresponsabilizar daquilo, falar, nossa, realmente eu posso fazer diferente, né? Se o tal do rosa era verde pro meus pais, agora eu enxergo que isso é rosa, né? Então tirar, como eu sempre falo, os véus da ilusão, sabe? Esses esquecimentos, porque assim, às vezes não lembrar das coisas, tem muita gente que diz que é uma bênção, nem lembro do meu passado, nem lembro das coisas que aconteceram. Na verdade, é um modo de fuga aí, de nem querer lembrar, né? Porque tem o medo da dor. E também o medo de olhar para trás e falar, eu era responsável por tudo que aconteceu, né? Não tô te falando na fase criança e até certo adolescente, porque quando você é criança e adolescente, você não tem uma formação cerebral mesmo para ter consciência de tudo que você faz. Você acaba fazendo movimentos repetitivos. Eu mesmo sempre trago que eu não faria nem um terço do que eu já fiz da minha vida em termos de escolhas adolescentes ou nesse momento de revolta. Por quê? Porque eu não tinha consciência das coisas que eu fazia, né? Se eu tivesse consciência, provavelmente não faria igual. Mas a gente fala isso. Quando você traz para a consciência, você reconhece o que aconteceu, é aí que você tem a sua chance de correção, de virar e falar assim, agora eu sei que se acontecer de novo, eu não faria a mesma coisa do que eu fiz. Então, mudar o seu comportamento, né? Reconhecer isso. Então, se em algum momento você fez algo que não foi agradável, reconhecer isso, né? Eu me responsabilizo que aquilo que eu fiz não era agradável, mas a partir de hoje, com consciência, eu me corrijo e a próxima vez eu não faria a mesma coisa, né? Então, tem isso tudo. A criança, como eu sempre trago, ela está sempre buscando o amparo, o afeto, né, para ajudar a regular as emoções. E quando ela não encontra, ela não sabe lidar com tudo isso, e no momento que ela mais precisa e não tem esse adulto, né, esse cuidador aí, que seja, ele acaba desistindo. Chega um momento que a criança desiste de buscar esse amparo, esse afeto. Ela entende que ela tem que se virar sozinha e tem uma linhagem aí que chama isso de desamparo aprendido.
Então, ela aprende a ser desamparada. Ela não tem outra opção. Ela vê que não encontra alguém que dá esse afeto, esse amparo ali, essa assistência na hora que precisa. Então, ela fala, tudo bem, vou ter que me virar sozinha. Eu já acho que até falei isso em algum vídeo, que antigamente, principalmente, tinha criança que saía de casa com 10 anos de idade e não voltava mais. Porque ela já tinha um despertar ali de consciência de falar, meu, eu não quero viver nesse ambiente, né? Mas com esse mundo moderno, que as pessoas, na verdade, várias famílias nem se conversam, porque cada um tá numa tela, seja televisão aí, ou computador, ou tablet, celular. Então as pessoas não se conversam. Eu conheço famílias que se mandam WhatsApp dentro da própria casa. É bizarro isso, né? Você manda uma mensagem pro teu filho, cada um no teu quarto. Não existe mais o vamos sentar na mesa em família e desfrutar de uma alimentação, né? É mais fácil cada um estar sentado na frente da sua televisão e comendo ali. Não sabe nem o que está comendo, porque está tão vidrado na tela que, bom, enfim, é isso, não se conecta nem com o próprio alimento. Então, assim, esse abandono, essa negligência, indiferença que esse adulto que deveria amparar a criança não faz, né? Onde também tem lares, eu não chamo de lar, eu chamo de casa, né? Porque lar é uma coisa que, ao meu ponto de vista, tem afeto. E a casa não, né? E a casa é só um quadrado onde está todo mundo morando junto e sem relações e conexões mais profundas. Então, assim, tem muita família ambiente, né? Um ambiente tóxico, que às vezes isso também acaba refletindo no trabalho, né? E na escola também. Mas, assim, como eu estava falando, esses familiares tóxicos, né? Doentios, ambientes tóxicos e doentios, onde rola muita mentira, sabe? Muita manipulação. Então a criança, ela acaba perdendo total a confiança, mesmo em si, né? Não tem autoconfiança, porque assim, às vezes ela fala as coisas, ninguém acredita, desvalidam ela. Ou tem esses ambientes onde tem muita manipulação, que cada hora os manipuladores falam uma coisa com uma certa intenção, mesmo que inconsciente, de confundir a cabeça da criança. Então ela já não sabe mais o que é mentira, o que é verdade, de tanta mentira que foi contada, né? É aquela velha história de uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. E aí, quando você, numa fase mais adulta ou tal, que você já tem esse autoconhecimento, começa a olhar a sua própria história, você começa a ver quanta mentira foi contada ou quanta coisa foi omitida de certos familiares, tal, para que os outros não soubessem que você também não era tão bonzinho quanto parece, né? Que a sociedade ali não permitia. Então até tem várias histórias de famílias assim que rolou muito aborto, e aí é tudo escondido, ninguém sabe, ou que o outro fez falcatrua para pegar a herança do outro, né? Falsificou isso e aquilo. São muitas histórias, né? Quando você começa a buscar esse autoconhecimento da sua própria história, você vai vendo que isso não aconteceu só na sua família, mas tem várias famílias que isso aconteceu. E aí, na constelação sistêmica que a gente fala, isso acaba impactando todo as gerações que vêm adiante, né? Porque o nó tá aqui atrás. Então, aqui, ó, não vai para frente porque tá embolado aqui atrás. Então, tem que soltar esse nó aqui para que o resto flua. E às vezes é bem a sua hora de você tomar essa coragem e falar assim, peraí, eu vou fazer diferente de todo mundo, né? E reconhecer tudo isso e seguir adiante. Então, como eu estava falando, essa compreensão, né, tipo, desses cenários aí, dessas situações que são passadas, né, dentro dessas famílias, dentro desses ambientes, elas são vivenciadas pela criança e, como eu falei, acaba descarregando tudo isso na geração futura. Então tá na hora da gente quebrar esse padrão, olhar, mas assim, querer de verdade buscar essa transformação. Eu digo por mim,
Eu acho que eu passei mais de uns 15 anos buscando essa transformação, porque um dia eu já falei que acho que eu vou fazer uma live repentina aí para conhecerem mais profundo umas histórias da minha vida, porque durante quase uns 15, 20 anos eu passei meio cega, sabe? Sem enxergar muitas coisas que aconteciam dentro desse ambiente familiar e de toda a história, enfim, da minha família. E aí algo dentro de mim falava, meu, isso não é normal. Você não pode continuar vivendo desse jeito. Isso não é normal. Então, assim, eu comecei a buscar terapias, ler muitos livros, assuntos, fazer várias técnicas de procedimentos de limpar, ressignificar, buscar enxergar. E assim, no começo é meio assustador, porque você começa a ver coisas que você fala, meu Deus, como que eu não via isso antes? Como que, assim, todo mundo via e eu não? E aí também, quando você já está enxergando mais, você também começa a ver que tem muita gente que também ainda é cega. Não consegue enxergar aquilo na realidade, daquela profundidade do que é. Porque só vê aqui na parte rasa, não se aprofunda. E tem outros também que, assim, vida social, sabe vida social? Ai, tudo é lindo, tudo é belo, porque na verdade não está convivendo e não tem contato. Tem contato no mundo digital, então a pessoa posta uma foto, os outros vão lá e acreditam naquela foto perfeitamente do jeito que é. Não sabe nem que ano que foi dada aquela foto, ou que situação que aconteceu. E qual que é a história, né? Qual que é a história daquela imagem que estamos vendo, né? Então, assim, acaba acreditando em qualquer coisa. Então, assim, para finalizar, assim, o que eu digo é, tem que trazer essa solução para curar a sua criança interior ferida, né? Sempre tudo vai desencadear a partir da nossa criança interior ferida, ou dessa intrauterino ali, que também era o feto ferido, né, que eu posso dizer, ou também todo esse adolescente revoltado que foi consequência de algo que aconteceu mais profundo, mas sempre buscar, tá buscando mesmo esse ponto gatilho que a gente fala, que quando você chega nele, aí sim você pode dar essa virada de chave e falar, nossa, a partir de agora eu consigo, quero e colocar em prática de fazer diferente nesse comportamento, seja ele qual for, desde vícios até reações, né, reatividades para situações que a gente passa. E então é difícil, porque quando você é criança, você não poder sentir quem você é de verdade, né, ou não se reconhecer, a tua vida acaba sendo uma vida sem sentido. E aí você sempre vai estar buscando por um sentido na vida eterno que não tem resposta. Então vai se autoconhecer para saber quem você é. E aí sim, a partir daí, falar, não, então hoje, a partir de hoje eu quero ser padeiro e ser feliz fazendo pão e alimentando metade da humanidade, ou eu quero trabalhar com direito, defender e fazer justiça, ou eu quero ser engenheiro, arquiteto e ajudar a construir e fazer um mundo mais belo, né? Não necessariamente você precisa ser um terapeuta, psicólogo, mas se você também quiser, né? Você da área da medicina, psicologia e ajudar cada vez mais aos outros, seja sempre bem-vindo, mas reconhecendo a sua verdadeira essência. E nossa essência é divina, nossa essência é luz. Nós viemos aqui para irradiar nossa luz. Então, sair desse buraco de escuridão que por gerações a gente foi colocado, reconhecer o que é nosso, o que é dos outros e dar essa virada, né, de consciência mesmo, despertar a consciência e trazer luz para a própria consciência para poder fazer da sua vida melhor e irradiar e refletir isso para um mundo melhor, trazendo essa luz para o mundo.
cada um for despertando e ascendendo, saindo do pesadelo que estava dormindo, assim a gente vai começar a cada vez mais poder fazer o bem, né? Porque o mal todo mundo já conhece. Agora a gente tem que começar a reconhecer o bem de verdade, a partir de dentro da gente, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês estão curtindo, deixa aí seu like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo.